Então tá certo. Vamos em frente. O candidato Geraldo Alckmin participou hoje de mais uma entrevista da série de sabatinas com os presidenciáveis, promovida pelo programa Pânico aqui da Jovem Pan. Durante a conversa, ele minimizou mais uma vez o cenário mostrado nas mais recentes pesquisas de intenção de voto e atacou a candidatura do líder Jair Bolsonaro. Eu confrontei o Alckmin com o fato de o PSDB ter perdido as últimas 4 eleições presidenciais para o PT no segundo turno, uma delas em 2006, com o próprio Geraldo Alckmin. Solta aí, Andrezão. Candidato, é o seguinte, o senhor sempre, pelo menos durante toda essa campanha, minimizou o resultado das pesquisas, dizendo que pesquisa é retrato do momento. Eu parto do princípio que quem diz que pesquisa é retrato do momento também não pode se ancorar em projeção de segundo turno, porque a projeção de segundo turno é um retrato do momento, sobre o que iria acontecer daqui, no caso, há mais de um mês. Né? Eu digo isso porque o senhor tem repetido nos últimos dias, principalmente de modo mais enfático, essa pregação de que tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, e o senhor dá a sua opinião política de que o Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno. O que o senhor não diz para os seus eleitores, e é por isso que eu queria ouvir o senhor a respeito, não lembra pelo menos, é que o PSDB perdeu as últimas 4 eleições presidenciais para o PT no segundo turno. Uma delas, inclusive, quando o candidato era o senhor, que o senhor teve, inclusive, menos votos no segundo turno do que no primeiro, 2.400.000 votos a menos. Quer dizer, então, na prática, o que eu vejo é o senhor pedindo uma quinta chance ao eleitorado para o PSDB derrotar o PT no segundo turno. Não é compreensível que o eleitorado não esteja mais acreditando que o PSDB consiga isso? E qual é o seu argumento, então, para convencê-lo? Olha, Felipe, o meu argumento é o seguinte: o que o Mário Covas sempre nos falou? No primeiro turno, o eleitor escolhe. Você tem 13 candidatos, eu quero um, vou lá e escolho. No segundo turno, o eleitor rejeita. O Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Mas as do PSDB não eram folclóricas. Não, mas a rejeição do Bolsonaro é enorme. Tudo que o PT quer é o Bolsonaro no segundo turno, porque é o passaporte para o PT voltar. Aí, Geraldo Alckmin, Augusto Nunes, quer comentar alguma coisa? Eu acho que você fez o comentário, você resumiu a ópera na pergunta, né? É o candidato que fala, se você fala é um retrato do momento, como é que você vai acreditar em projeções? É que... E até em rejeição, né? Exatamente, rejeição. É que é isso aí, o eleitorado não vota no Jânio, nisso. O eleitorado brasileiro é muito surpreendente. O eleitorado brasileiro, parte dele não está votando no representante de um presidiário, então não estamos tão longe disso aí. Quer dizer, o raciocínio dele deve valer para tudo, então. Não há nada mais estranho para mim do que a passagem da Dilma Rousseff pela presidência. Eu não consegui entender até hoje o que ela fala, não diz frases com começo, meio e fim. Então, em matéria de excentricidades, temos aí várias. Acabou com o Jânio, Maluf. O Maluf só não se elege deputado agora porque não é candidato. Não pode ser, não é assim. Não acho que esse argumento seja válido. E você disse na vergonha. A pergunta é uma resposta, Felipe. Boa pergunta. Ele chamou a candidatura, Zé Maria, de meio folclórica do Bolsonaro, mas o PSDB perdeu com José Serra, com Aécio Neves e com o próprio Geraldo Alckmin. Não eram candidaturas meio folclóricas, pelo menos na visão de um tucano. Agora, não, eu digo, e se fosse, tá aí dentro disso. Se for folclore, se ele acha folclórica, ele não acha folclórica a Dilma, ganhou. Pois é. Depois ele até alegou, para minimizar, Zé, que ele enfrentou o Lula no auge, depois de um primeiro mandato, em que a popularidade era grande, agora o PT está mais em baixa, quer dizer, apelando aí por mais uma chance, a quinta, que seria a segunda dele como candidato. Diga lá, Zé Maria. É uma dificuldade muito grande para o Geraldo Alckmin, né? Tirar votos do Bolsonaro e do Haddad, né? Tirar voto dos dois juntos para se viabilizar aí e tentar chegar no segundo turno com qualquer um dos dois. A gente já havia previsto aqui, você se lembra, dizendo que o indicado pelo Lula chegaria no segundo turno, ou teria grande chance de chegar ao segundo turno, porque o Lula, o PT tem ali cerca de 30% dos votos, isso aí é uma conquista deles e tal,
A dificuldade está exatamente no segundo turno. E essa história de dizer isso, que o Bolsonaro perde, para chamar os votos antipetistas para ele, é a única chance do Geraldo Alckmin, né, para chegar ao segundo turno e tentar fazer uma nova eleição, que é uma nova eleição no segundo turno. E você disse a verdade, o PSDB é freguês do PT, vem sendo nacionalmente freguês do PT. E esta união, ela interessa aos dois. Uma vez eu disse aqui que PT e PSDB eram codependentes, um precisava do outro para se manter vivo, né? A gente vê agora que o PT não precisa mais do PSDB para se manter vivo. Não é verdade que a candidatura de Jair Bolsonaro seja folclórica. Já foi encarada assim. Eu disse aqui nos pingos que os políticos não prestaram atenção na candidatura de Jair Bolsonaro, porque imaginavam que ele não tinha apoio de políticos e tudo que não é espelho para os políticos é monstro, né? E a gente vê que o segundo turno e que essas eleições não seguem os padrões antigos de que o partido mandou, o filiado vota. Agora não, a coisa está solta e tudo pode acontecer. Olha, o mundo já assumiu, o mundo político, evidentemente, né, de que o Centrão está fora desta eleição aqui, que, como eu costumo dizer, uma eleição é como um jogo de videogame, né? Tem as fases e a situação, cada passo vai ficando mais difícil, mais complicado. Então, já passou o tempo do Centrão nesta eleição. E falando em Centrão, Geraldo Alckmin, que se aliou ao Centrão nessa corrida eleitoral, comentou a sinalização de Jair Bolsonaro na entrevista ao Augusto Nunes de que o deputado federal Onyx Lorenzoni poderá ser ministro da Casa Civil em seu eventual governo. O Alckmin disse o seguinte, abro aspas, ontem o Bolsonaro deu uma entrevista. Ele já anunciou um ministro, Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil. É do Centrão. Então quer dizer... Aí ele se referindo ao discurso do Bolsonaro. Não vou fazer acordo com nenhum partido, mas, aí o Alckmin comenta, o primeiro indicado já é do Centrão. Fecha aspas, deu uma ironizada aí no Bolsonaro, mas depois foi questionado pelo Emílio do Pânico se o próprio Alckmin não teria de negociar com esse pessoal. E o Alckmin disse, olha, eu fui prefeito, fui governador 3 vezes, tem que ter maioria para governar. Quem diz que não precisa de maioria e tal, não vai conseguir governar. Mas ele aproveitou para dar uma ironizada. Não. O Onyx Lorenzoni é do DEM do Rio Grande do Sul. Não, a bem da verdade, espera um pouco, o Bolsonaro disse que escolheria dos partidos as melhores pessoas, exatamente como disse o Alckmin, depois de convidar depois de consumada a indicação para vice-presidência da Ana Amélia. Ele disse, não, o PP não é o PP que está comigo, exato, é a Ana Amélia. Então, o argumento usado pelos dois é exatamente o mesmo. Eu ouvi, eu vou escolher quem existem bons políticos em outros partidos e eu vou buscar os melhores e tal. É esse aí o argumento usado pelos dois. Por vários outros, inclusive a própria Marina Silva fala que iria governar com os melhores. O Onyx Lorenzoni já é aliado do Bolsonaro há muito tempo, que também tem como aliado o Magno Malta, que é do PR, um partido também aí imerso nesse centrão. E o Alckmin, cuja propaganda de TV trata o Paulo Guedes como banqueiro milionário, criticou a relação do Bolsonaro com um economista. Disse o seguinte, aspas, eu não vou ser pau-mandado de banqueiro. Acho que o Brasil já viu o que o banqueiro faz. Fecho aspas. O Alckmin frisou que seu conselheiro econômico, Pércio Arida, não é banqueiro. Daí, esse discurso contra banqueiro me lembra um pouco o Guilherme Boulos, José Maria Trindade. Mas o Alckmin não detalhou muito, não, essa implicância que tem com o banqueiro. Você quer comentar o quê? Depois é uma coisa você ser executivo de um banco e ser banqueiro. Do jeito que fala banqueiro para mim por exemplo... É o dono. É o dono, né? São os Setúbal, eles são banqueiros, né? Era o Amador Aguiar, banqueiro. Agora o executivo que sai e tal. Eu trabalhei em banco, né? Nem mexia com dinheiro porque eles eram responsáveis. Não, mas eu tava pensando... Eles eram responsáveis. Eu fui executivo do Bank Boston, tem uma frase... lidando com comunicação, por favor. Não fiquei banqueiro, não. Tem uma frase de uma música muito boa, do Mão Branca, que diz o seguinte, me chamaram de boiadeiro, eu não sou boiadeiro, eu sou tocador de gado, boiadeiro é meu patrão. É uma relação, olha só, eu vou repetir que o Geraldo Alckmin está mesmo numa dificuldade de tirar votos do Fernando Haddad e do Jair Bolsonaro, que são votos pelas pesquisas aí
bem consolidados, né? E esta história dele de que é banqueiro e tal, não é bem assim e não retrata a realidade. Agora, ele pode fazer o discurso de que o centro é melhor e tal, mas eu vou dizer que o centro está mesmo descartado destas eleições.